chegamos aqui na nossa terceira parte da nossa segunda aula sobre utilitarismo e vamos falar um pouco de um cara chamado John Stuart Mill. John Stuart Mill, ele é o segundo filósofo utilitarista mais conhecido. Ele escreveu um livro chamado Utilitarismo em 1861, bem depois do Jeremy Bentham. E ele foi um cara criado já desde pequeno nas ideias do utilitarismo. E o John Stuart Mill, ao mesmo tempo que ele defende o utilitarismo filosoficamente na sua época, ele, como é que eu posso dizer, ele tenta livrar, salvar aí o utilitarismo de algumas críticas que o utilitarismo recebeu. Então, a primeira crítica que o Jeremy Bentham tenta livrar o utilitarismo é sobre a questão da quantidade do prazer. Ele vai dizer que não é verdade, que para o utilitarismo não conta só a quantidade do prazer, mas também a qualidade do prazer vai contar bastante para o utilitarista. E ele vai desenvolver um argumento empírico para isso. Ele vai dizer o seguinte, que aqueles prazeres mais elevados, ele vai defender que existem prazeres mais elevados do que outros. E aqueles prazeres mais elevados, eles são mais difíceis de se obter e até você conseguir obter esses prazeres, você vai passar por uma alta dose de dor, para conseguir obter esses prazeres. Por exemplo, para você desfrutar um livro, digamos, de Machado de Assis, você vai passar uma grande quantidade de dor se alfabetizando, tomando conhecimento de uma leitura, desenvolvendo uma leitura mais de um texto mais rebuscado, coisa do tipo, mas quando você chegar a obter prazer com aquele livro de Machado de Assis, você verá que a qualidade desse prazer compensa, falando de uma maneira muito simples, e que todas as pessoas que chegaram, podemos dizer, a este nível, que se tornaram melhores intelectualmente, se perguntassem para eles se eles queriam voltar atrás e simplesmente se satisfazer com aqueles prazeres mais banais, eles diriam que não. Então, como aquela pessoa que se satisfaz com os prazeres banais, ela não tem conhecimento dos prazeres mais elevados, e aquela pessoa que tem os prazeres mais elevados, ela tem o conhecimento dos dois e prefere os mais elevados, então nós devemos acreditar no julgamento deles e assim ter para nós que os prazeres elevados são melhores, para o ser humano. Então, ele diz que aqueles que conhecem preferem, os prazeres mais elevados. Uma segunda coisa que eu vou citar só duas, que o John Stuart Mill tenta salvar aí o utilitarismo, é que ele diz que o utilitarismo reconhece sim os direitos fundamentais. A ideia, é que do John Stuart Mill é que esse cálculo utilitarista ele não seria para ser usado individualmente, mas apenas coletivamente e não como uma soma simples ali que nem o Jeremy Bentham faz, mas é que a melhora
deveria vir ao longo do tempo. Você não pensaria, digamos assim, num asilo de mendigos assim para ter aquela melhora imediata ali no grau de felicidade, mas que a sociedade aos poucos, né, vá implementando políticas públicas, né, que aumentem o grau de felicidade da população. Contudo, né, o Michael Sandel, que é o autor do livro que nós estamos tomando por base nesse curso, né, ele afirma, né, e eu acredito que com razão, que o Stuart Mill ele só consegue defender o utilitarismo com a inserção de elementos externos ao mesmo, né, de fora do cálculo utilitarista, ou seja, o utilitarismo ele se resume num cálculo. Aqui o cálculo utilitarista. O utilitarismo ele se resume num cálculo. E, digamos assim, a qualidade dos prazeres, coisas como a qualidade dos prazeres, os direitos fundamentais, eles são exteriores ao cálculo utilitarista. São elementos exteriores que são trazidos para dentro, né? Ou seja, o Stuart Mill ele faz uma espécie de inserção aí de elementos exteriores, é uma inserção meio forçada, né? Então ele insere elementos externos que não pertencem ali àquele pensamento utilitarista, né? São elementos externos que ele insere meio forçadamente ali, né? De uma forma meio, digamos até assim, artificial. Então, pois bem, eu acho que a ideia do utilitarismo, de uma forma geral, está bem explicada. O capítulo do Michael Sandel sobre o utilitarismo também tem alguns exemplos, alguns detalhes bem interessantes. E é isso. Essa foi a nossa segunda aula. Um grande abraço e ficamos por aqui.